verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo que... Convidar a ficar em espírito de oração, aquietar o seu coração, a sua alma, para a gente dar início ao nosso culto. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério a alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério a alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a igreja. É sempre mais um motivo de alegria. Nós, como o corpo de Cristo, ainda que dentro dessas limitações, mas assim, respeitando todas as normas de segurança, de saúde também, estabelecida aí pelo município, pelas autoridades competentes, mas isso não é som. Isso não é impeditivo para que a gente possa se reunir e assim glorificar o nome do Senhor. Eu não sei, assim, no domingo passado, onde a igreja se reuniu, domingo retrasado, se eu não me engano, mas, pelo menos para mim, foi perceptível, assim, entender como que o Espírito Santo é que conduz a sua igreja, na adoração, na comunhão, de perceber a sua presença, unindo a igreja também. É Ele que conduz a adoração ao nome do nosso Deus. Irmãos, eu quero assim convidar a igreja a ler a palavra do Senhor, que se encontra no Salmos de número 19, do versículo 1 ao versículo 14. Os irmãos assim acompanhem. Salmo de número 19, do versículo 1 ao versículo 14. Mesmo assentados, irmão, mas com reverência à palavra do Senhor, diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mas são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, esse salmo, ele faz uma introdução naquilo que nós desejamos fazer, cultuar o Senhor. Ainda que e aí para a gente perceber o privilégio que nós temos como igreja de Cristo, como servos desse Deus Altíssimo, ainda que nós viemos a nos calar, a própria criação exalta esse Deus. Ainda que haja o silêncio de nossos lábios, a própria criação exalta esse Deus. Daí o privilégio que eu e que você tem de abrir os seus lábios, de entrar na presença desse Deus Santo, de curvar a sua face, a sua cabeça nesse momento e orarmos a esse Deus, entregarmos todas as coisas em suas mãos. Fala de um Deus grandioso,
eterno, maravilhoso, fala da sua lei, das suas verdades, tudo isso que nós vamos fazer aqui. Esse salmo pode ser resumido o que nós iremos fazer aqui nessa hora, 1h30, que sejam 2 horas. Mas o que nós vamos fazer aqui é uma oportunidade de vivenciar esse salmo, de exaltarmos esse Deus por aquilo que Ele é, ainda que nos falte palavras, porque não há condição alguma das nossas palavras resumir quem Deus é. Mas você, com um coração quebrantado, com um coração curvado a esse Deus, tem a oportunidade de usar da honestidade de falar com esse Deus. Oremos ao nosso Deus. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grandioso, Senhor. Senhor Deus, não há palavras na melhor oratória, no mais culto ser humano, não há palavras que resumam, Senhor, o Deus que Tu és. E ainda que nós venhamos ficar em silêncio, Senhor, toda a Tua obra, toda a criação, Senhor Deus, glorificam o Teu nome, exaltam o Teu nome. E sobre nós, Senhor Deus, sobre a Tua igreja, há um privilégio, há um momento ímpar, ao qual nós devemos reconhecer que o Senhor nos concede, Senhor, para estarmos juntos em comunhão, exaltando o Teu nome, reconhecendo a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua soberania, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, santifica-nos de antemão, Senhor, santifica-nos, purifica-nos, Senhor, para que nós possamos prestar um culto agradável a Ti. Que nós aqui, Senhor Deus presente, estejamos conscientes do culto ao Senhor, da santidade ao Senhor, um culto racional, que nos convoca a saber o que nós estamos fazendo aqui, prestando um culto a um Deus grandioso, maravilhoso, mas também um Deus que desce e vê como está o seu povo. E eu creio que o Senhor se faz presente nesse lugar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, como igreja do Senhor, a glorificarmos o Teu nome. E desde já, Senhor, esteja recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa sinceridade, Senhor Deus, nos nossos corações. Nós jogamos assim no nome de Jesus, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor com o mistério de louvor. Seja adorado, Senhor. Seja adorado nessa manhã. Nossas vidas, Senhor, Teu nome seja engrandecido, seja exaltado acima de todas as coisas, seja exaltado nas nossas vidas, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesta hora, ó Pai. Toma o nosso coração, toma a nossa mente, Senhor, que nós possamos Te louvar, que nós possamos render a Ti, Senhor, uma adoração que seja agradável a Ti, ó Deus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Envolve-se em luz e o mal tentar fugir. Treme ao ouvir sua voz, treme ao ouvir sua voz. Grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, e todos
todo nome. Tens um nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei, grande é nosso Deus. Tens um nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei, grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus. Eu cantarei, grande é nosso Deus. Todos hão de ver, grande é nosso Deus. Glória a Deus. Convido nesse momento você a ficar de pé. Vamos glorificar ao nosso Deus. A alegria do Senhor está em nós. Eis aqui o povo mais feliz da terra, amém? Não importa a luta, não importa a dor, não importa a doença, não importa o mal. A felicidade que excede a todo entendimento é promessa do Senhor para as nossas vidas. Glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencer. Glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. E com seu amor nos conquistou, mas vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos fez povo adquiridos, justos e filhos de Deus. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. amém. Amém, igreja, pode sentar. Som. Amém, irmãos. Irmãos, apenas para justificar, né, a ausência do pastor, hoje ele está comemorando o aniversário de casamento, então nada melhor do que poder ter essa oportunidade de família, né, como casal, poder desfrutar desse momento, né, então que o Senhor esteja abençoando a vida do nosso pastor e da irmã Liliane também. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Vamos ler na sua voz, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará,
mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Entrarmos na presença de um Deus, desse Deus ao qual nós confessamos como aquele que nos resgatou através da vida e da pessoa de Jesus Cristo, nos faz nos compreender o Deus que Ele é, como nós lemos no Salmo 19, Deus se manifestando na natureza, Deus mostrando que sua lei é perfeita, mas Ele também reconhecer quem é esse Deus. Uma das maravilhas de vivenciar essa nova vida é reconhecer quem Ele é e entendermos de que Ele é um Deus santo, e para que nós possamos nos aproximar dEle, é importante nós termos a sinceridade e a honestidade de confessarmos nossos pecados, de reconhecer quem Deus é, nos faz também reconhecer quem nós somos e não pensar nada além daquilo que de fato nós somos. Somos novas criaturas, somos em Cristo Jesus regenerados, mas também reconhecemos que precisamos constantemente dessa misericórdia do Senhor, porque nos enxergamos como pessoas pecadoras. Há um Cristo que nos justifica, mas a minha vontade natural, se eu deixar aquele velho homem falar, vai ser de pecar, vai ser de falhar. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor nos aponta para Cristo Jesus e fala que se nós encobrirmos as nossas transgressões, eu não vou prosperar, eu não vou conseguir caminhar. Mas se eu as confessar, eu vou achar favor do Senhor. Eu quero convidar a igreja do Senhor a curvar a sua cabeça, a ter esse momento, um minuto com o Senhor, e na sequência eu estarei orando em favor da confissão dos nossos pecados diante do Senhor. Senhor Deus, nós queremos diante do Senhor nos colocar e assim fazer, Senhor Deus, pelo santo nome de Jesus, porque sabemos que se nós nos apresentarmos pelas nossas próprias, se assim podemos dizer, credenciais, Senhor, nós seremos rejeitados pelos nossos pecados. Nós não seremos ouvidos, Senhor, porque é o pecado e a transgressão que nos separam do Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, porque através de Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador, Pai, o véu foi rasgado e por meio de Cristo nós temos livre acesso a Ti. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Ainda que o meu pecado, Senhor Deus, seja tão vermelho quanto o sangue, Senhor Deus, tão imundo, Cristo Jesus, o sangue de Cristo Jesus se sobrepõe, Senhor Deus, sobre qualquer tipo de pecado. Obrigado porque através de Cristo Jesus somos renovados. Obrigado porque através de Cristo Jesus, Senhor Deus, somos, Senhor Deus, animados a perseverar. Somos, Senhor Deus, regenerados constantemente em Ti, Senhor. Ó Deus de graça e misericórdia, somos salvos em Cristo Jesus por completo, Senhor. A obra é do Teu Filho Jesus. E isso nos alegra, Senhor Deus, isso nos renova a continuarmos a caminhada até aquele grande dia. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Recebe, Senhor Deus, a nossa oração de contrição, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós queremos convidar o Ministério de Louvor para nós entoarmos cantos de adoração, cantos espirituais ao nosso Deus. Te convidar a ficar de pé novamente. Som.
assim, já estoura assim? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Ele me transformou, isso é tudo. Só vivo para Deus, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que a ti pertenço, Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, se entregou por mim, não vivo triste. Jesus mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Ele me transformou, isso é tudo. Só vivo para Deus, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força E o louvor a Deus. eu levantar das minhas mãos é pra dizer que a ti pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que a ti pertenço, Amém, igreja? Pode sentar? Irmãos, apesar dessas limitações a qual nós temos passado e aos poucos se adaptando a essa nova realidade de se ajuntar como igreja, a igreja, de uma maneira geral, ela não parou em muitas de suas atividades. Basicamente, em um bom período, praticamente nos quase que 6 meses, ela ficou limitada de se reunir. Mas graças damos a esse Deus que podemos agora nos reunir, ainda que com algumas limitações. Mas esse período a igreja continuou a atuar. Principalmente, vale destacar alguns trabalhos que foram feitos nesse período. E alguns temos falado constantemente aqui, alguns que foram retomados e assim, retomados de uma maneira mais intensa, poderíamos assim dizer, como, por exemplo, a Bolsa do Amor, onde há famílias cadastradas, famílias que foram identificadas com algumas necessidades de serem alcançadas, de serem supridas, e Deus, assim, na sua misericórdia, mobilizando, levantando outros irmãos para esse objetivo de assim fazer, conscientizando os irmãos na necessidade do próximo, na necessidade do outro. Isso é igreja.
isso é fazer parte também do reino, de compartilhar o pão. Então, se você tem essa oportunidade, né, de compartilhar, de assim fazer, né, procure os irmãos, assim, em alguns momentos vocês percebem que no grupo da igreja é compartilhado o que está faltando, o que já foi finalizado. Se vier mais, hoje, né, mais uma vez será atualizado. Então é importante, assim, se você se inteirar, se você tem essa oportunidade de assim contribuir, seja com alimento, ou até mesmo se você pode ajudar de outra forma, seja com uma oferta específica, faça a sua oferta na conta da igreja, conta bancária, informe aos irmãos o valor que você assim fez, né, de depósito, e com certeza famílias serão abençoadas, irmãos, para a glória de Deus. Nós temos, irmãos, alguns avisos, e entre eles já estão assim inseridos no boletim, mas assim destacando alguns que nós temos anunciado aqui de púlpito, essa questão da Bolsa do Amor. Outro ponto importante e significativo é a nossa escola bíblica, também às 18 horas e 20 minutos, depois do momento de louvor, da adoração com o Felipe e com a Arina, também o link passado tanto pelo Facebook como também no grupo da igreja. Nós temos estudado sobre o livro de Romanos. Então, assim, fica o convite para aqueles irmãos, assim, que puderem contribuir, que puderem, assim, participar da escola dominical também, para que possamos crescer junto. Entre todos esses movimentos e ações que a igreja faz, o próprio fato de nós estarmos aqui hoje seria, como é que poderia dizer? Acho que seria até negligente não falar de que todo esse movimento, e seria muito inocente dizer que não existe custos, irmãos. Existem despesas que são como resultados de tudo aquilo que está sendo preparado para que o culto, por exemplo, chegue até a sua casa, para que a igreja esteja aberta aqui hoje, né, como um povo de Deus, que também precisamos ser esclarecidos. É importante que isso seja dito, né? Então, assim, e a igreja, ela tem essa postura de esclarecer o custo, o orçamento, o planejamento financeiro. Então, acho que isso passa uma segurança para aqueles que congregam aqui com a gente. É uma forma de como membro também, você se sentir confortado com aquilo que você entende que você está devolvendo como provisão do Senhor, daquilo que Deus tem providenciado sobre a sua vida. Eu quero ler com a igreja a palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 15. Os irmãos assim acompanhem o livro de 2 Reis, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa, onde quer que se encontrem. Sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada, e os mais... Um instante. Som. Voltamos. Então, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada, e os mais sacerdotes lhes disse: por que não reparais o estrago da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-os para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes, assim, em não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez uma tampa, um buraco, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Quando viu que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia,
com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos do que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor. Este pagava aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, e compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que se trazia da casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. É um texto do Velho Testamento e é um texto que parece que nós estamos falando dos dias atuais. O objetivo daquilo que é devolvido à casa do Senhor, né, para custear as despesas, para custear o reparo, para custear material para a casa do Senhor, né, com responsáveis, com pessoas de confiança que manuseiam esses valores. E assim você tem oportunidade, irmãos. O diácono estará passando com com eu já esqueci o nome da esqueci. Salva, né? Mas de qualquer maneira, salva, né? Estará passando esses irmãos, e para evitar assim, os irmãos se movimentarem, fiquem à vontade. Aquele também que quiser, estiver nos assistindo, os irmãos que ainda estão em casa, tem a conta da igreja que está saindo aí no vídeo, você fique à vontade para assim poder depositar diretamente na conta da igreja seus dízimos de oferta. Assim estaremos, como está de louvor, entoando mais um cântico. Quem estiver com o inário, vou te convidar a abrir no hino de número 32, o hino O Deus Fiel, hino de número 32. Quem tiver o inário, vou te convidar a cantar junto. Celeste, teus filhos sabem que não faz
ao Senhor dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém, irmãos. Estaremos orando pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, Tu é o Deus da provisão, Tu é o Deus do sustento, Senhor. Nós queremos reconhecer, Pai, que o Senhor tem sustentado o Teu povo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas. Que sejam, Senhor Deus, bem administrados, Senhor Deus, pela Tua casa, pelo Teu povo. De maneira, Senhor Deus, que, Senhor Deus, haja a provisão necessária para a Tua casa, Senhor. De igual forma, Senhor Deus, eu peço o Teu agir, Pai, a porção diária, Senhor Deus, sobre o Teu povo, sobre o trabalho, Senhor Deus, sobre o sustento daqueles que aqui estão, Senhor Deus, que aqueles que precisam de uma porta, seja o Senhor a abrir a porta, Senhor Deus, que seja o Senhor, Pai, a visitar a necessidade do Teu povo. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós teremos a oportunidade de ler a palavra do Senhor. Nós temos esse mês meditado sobre superação. Estaremos assim assistindo o Deezer. Confesso aos irmãos que quando comecei a ler essa palavra que se encontra no livro de Ruth, na verdade mais a mensagem proposta para falar a respeito de superação, fiquei pensando como meditar e assim refletir com nossos irmãos a falar a respeito de superação, sem dar aquele toque de autoajuda, como se fosse simplesmente motivação. Mas então fica de fato esse desafio para nós meditarmos sobre isso. E o tema proposto é de fato superação, sobre aquilo que estava acontecendo com Ruth, sua sogra Noemi, e todo aquele contexto, para que de maneira que nós possamos compreender o conceito de superação, e ainda assim não esperar nada pronto. É o que a gente quer meditar. A palavra do Senhor, irmãos, convido a igreja para se colocar de pé, esteja assim acompanhando a palavra do Senhor, todos numa sua voz, do versículo 1 ao versículo 7, capítulo 2 de Ruth, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Tinha Noemi
um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após aos segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, ou qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora, e até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Podem sentar, irmãos. Pai, a palavra te pertence, Senhor, e a nós, Senhor Deus, cabe ler, Senhor Deus, e meditar, Senhor. Essa palavra, Senhor Deus, foi deixada por permissão do Senhor para falar de uma mulher, Senhor Deus, de uma linhagem improvável, Senhor. Mas o Senhor, que é dono de todas as coisas, Senhor Deus, escolheu essa mulher para fazer parte da linhagem do Teu Filho Jesus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreendermos o que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Não permita, Senhor Deus, que haja qualquer palavra de mim mesmo no sentido, Senhor Deus, de ser a minha vontade, mas que eu diminua de fato e o Senhor cresça, Senhor. E que Teu Santo Espírito, Pai, use a minha vida, use meus lábios no nome de Jesus, que cresçamos para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Como eu estava falando, irmãos, assim, é um tempo onde se fala até de um evangelho coach, um evangelho de autoajuda, um evangelho que chega a ser vendido de púlpito, usando palavras e versículos bíblicos para motivar pessoas, emocionar pessoas. E o evangelho, acho que a última coisa que ele as boas novas, é emocionar pessoas. O evangelho veio para salvar pessoas, para salvar vidas, para curar feridas. Esse é o objetivo do evangelho. E é bem verdade que parece que há uma compreensão equivocada daquilo que é superação. Eu corro o risco, eu tenho basicamente duas opções quando essa palavra vem ao meu encontro: de entendê-la como num conceito de antropocêntrico, onde o homem é o centro daquilo que está sendo anunciado, ou no conceito de olhar que Deus é o provedor, de que é Ele, sim, de fato, é Ele que me faz superar. Porque Ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas Ele fala para nós termos bom ânimo. O próprio Cristo fala isso. Ele fala que também há uma condição de vencer. E por que não dizer uma condição de se superar? Mas a diferença é entender o que eu vou fazer dessa circunstância de superação. O que eu vou fazer com isso? Eu vou dizer: eu venci, eu consegui. Ou eu vou dizer: o Senhor me fez vencer, o Senhor me fez caminhar, Ele é o meu Redentor, Ele é aquele que me guarda, Ele que me faz andar altaneiramente, Ele que me faz andar nos lugares altos, é Ele, e não eu. Então, falar de superação no tempo de hoje, nos tempos atuais, nós precisamos estar, de fato, atento ao contexto ao qual essa mulher vivenciou. Uma mulher que, já foi dito aqui nas introduções, nos domingos passados, era uma mulher improvável para fazer parte da linhagem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
se nós formos olhar a vida de Ruth. E todo aquele contexto ao qual ela estava vivendo, principalmente no momento de miséria, um momento inconstante, assim, turbulento. Se a gente olhar, por exemplo, no tempo dos juízes, fala muito a respeito disso, né? Há uma inconsistência até na forma do sistema de governo. Mas nós percebemos pessoas se movimentando, entendendo que as circunstâncias não são motivos de nos fazer parar. E se há alguma superação, ela tem um objetivo, e essa superação a gente precisa entender que há um Deus provedor. Existe um tempo onde pessoas têm sido emocionadas assim por questões de palavras, como se fossem palavras-chave. Se talvez nós trouxermos a história de Ruth num contexto geral, simplesmente contarmos uma história de uma mulher nova que casou com alguém mais velho e rico. Qual seria talvez a ideia que nós, ou muitos, normalmente iriam dizer? Pô, se deu bem, Ruth. E vós, se deu bem também, hein? Ela tinha nova. Mas esse é o pensamento de uma sociedade que ainda não conhece a Cristo. E às vezes corre o risco de nós também, ainda que como igreja, não compreendermos o que Deus está fazendo. Se nós pudéssemos resolver, talvez, esse conceito aqui de superação, olhando para a vida de Ruth, há um Deus que conduz toda a história. Se há superação da minha e da sua vida, nos momentos da adversidade, nós não conseguimos enxergar o que Deus faz, corremos o risco de ser simplesmente uma exaltação de nós mesmos, se nós não conseguimos enxergar um Deus que faz. Toda superação, e assim até o conceito da palavra, né, parece que você está ultrapassando um determinado momento, indo além daquelas expectativas, talvez até limitadas daquilo que nós conseguimos ver, ultrapassar isso. Se nós não conseguimos enxergar a Cristo, seremos como esse dito evangelho coach, dito por esses coaches, um evangelho de facilidade, onde de fato você vai ser o centro e não o Senhor. Então nós precisamos entender, irmãos, qual é o conceito da palavra. Reconhecer que Deus é o provedor e Ele que é o Deus que conduz a nossa história. E ainda que nós venhamos ter essa compreensão, o fato do momento adverso não deve nos fazer parar. Eu preciso viver, eu preciso caminhar. Se nós olharmos o exemplo de Noemi, de Ruth, as circunstâncias a qual elas estavam vivendo não foram motivo dessas mulheres deixarem de se movimentar. Elas não sabiam ainda o que Deus iria fazer, mas elas estavam se movimentando. Então há um risco também de um comodismo, se poderíamos dizer um comodismo santo. Já que Deus vai fazer, eu vou encostar. Mas o sentido de superação, irmão, de nós não esperarmos nada pronto, é que nós somos convidados a nos movimentarmos. E independente daquilo que nós vamos fazer, é Deus que vai ser glorificado. É Deus que vai ser exaltado. Reconhecer que Deus é um Deus provedor não deve nos conduzir à passividade, a essa acomodação. E nesse tempo de evangelho coach, assim, não sei quantos irmãos têm ouvido assim alguns absurdos e fazendo uso do conceito de superação, de que você pode alguma coisa. Não sei quem já ouviu falar dizem que é pastor, Tiago Brunet, mas saiu uma certa palestra e tem sites que se dizem cristãos que até reproduzem essas palestras, mas uma das frases dele dentro dessa palestra, ele diz que Deus tem um lápis em sua mão,
mas o homem tem a borracha. Parece que chega a doer nos nossos ouvidos, dizendo que Deus tem o lápis em suas mãos, mas o homem tem a borracha. E de que o seu destino deve se submeter à vontade de Deus. Então, assim, como você tem algo definido, pré-definido para você mesmo, e se você quiser, como se fosse também uma questão de decisão, Senhor, agora eu vou entregar. Então, assim, é um dos absurdos que nós temos ouvido e visto por aí. E nós precisamos estar atentos sobre essas inverdades e até ditas heresias, sim, que tem sido anunciado por aí. Quando olhamos a vida, por exemplo, de Ruth, existem alguns ensinamentos que nós precisamos, assim, aprender com ela. Primeiro, que ela é uma mulher improvável, e aí você vê que Deus usa quem Ele quer. E às vezes, eu não sei se os irmãos, assim, já passaram por esse tipo de experiência. Às vezes nós rotulamos que eu só posso ser ajudado por quem é cristão. Só posso ser ajudado por fulano. Eu começo a padronizar a forma a qual eu serei ajudado. E às vezes limitando quem Deus pode usar, quem Deus não pode usar. E aqui é um exemplo claro de que o Deus que conduz toda a história usa quem Ele quer, o improvável. Usa uma mulher que, naquela expectativa do rei que voltaria a reinar, fazer com que Israel voltasse a ser aquela potência como nação, na linhagem do rei dos reis, dos senhores dos senhores, a uma mulher moabita. Esse dia nós estamos, assim, se você olhar para a palavra de Deus, como nós precisamos, irmãos, constantemente nos voltarmos para a palavra de Deus. E para quê? Para quebrar alguns preconceitos nossos e preconceitos cristãos. O próprio fato, estava conversando com a Simone ontem sobre o conceito daquela verdadeira adoração, quando Cristo tem um diálogo com a mulher samaritana, mais uma mulher improvável, para um diálogo, para aquele que iria restaurar Israel. Dentro daquela cultura judaica, aquilo era inadmissível. Mas mais uma vez a palavra do Senhor mostra que Deus faz como Ele quer. Talvez seja o primeiro aprendizado, ou revisar nossos aprendizados sobre aquilo que Deus é. Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é grandioso. E às vezes esses confrontos com a palavra, mesmo para nós, depois de tanto tempo lendo a palavra, seja necessário exatamente para isso, para quebrar em nós alguns preconceitos. Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo grandioso. O que nós podemos aprender com Ruth? O que nós podemos aprender com essa mulher? Era uma mulher que se disponibilizou. Quando nós lemos Ruth, capítulo 2, do versículo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. A questão do momento da adversidade, as atitudes de superação, uma das características para que nós possamos nos disponibilizar. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas nós precisamos nos movimentar. Não que o nosso movimento esteja condicionado ao que Deus vai fazer. Não, Deus não precisa do meu movimento. Se Ele quiser me fazer vencer, eu parado, Ele faz. Ele faz. Mas se eu tenho uma condição de fazer, de tomar atitude, decisões, me movimentar, por que não fazer? O agir de Deus, o sobrenatural de Deus, o que Deus faz de milagre, não, o reconhecer isso, não quer dizer que eu tenha que ser passivo, no sentido de, ao ponto de me acomodar. Senhor, usa-me. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que eu tenho que fazer? Ou o que eu tenho para fazer?
Muitas vezes a situação da adversidade, a adversidade, naturalmente ela tem uma tendência de nos colocar para baixo, isso é verdade. Mas em Cristo nós podemos ser renovados. Quando nós olhamos, por exemplo, a carta de Jeremias aos cativos, como diz lá o livro de Jeremias, capítulo 29, os irmãos não precisam abrir, mas há um exemplo muito interessante. O povo foi levado cativo para a Babilônia, um momento totalmente adverso, onde ninguém tem ânimo para nada, afinal eu sou cativo numa terra estranha. Mas a carta de Jeremias àquele povo, sobre o que Deus estava falando, é para que eles avançassem, é para que eles vivessem, é para que eles pudessem se casar, plantar, comprar casa, ter filhos, é para que eles vivessem. E muitas vezes, diante da adversidade, se eu estou falando de superação, para eu não esperar nada pronto, porque Deus faz como Ele quiser, como Ele quer, Ele faz. Isso, o convite para mim e para você, diante de tudo isso, é que eu devo me disponibilizar. E interessante quando alguns estudiosos falam que não há, parece que quando eles saem da terra de Moabe, chegam novamente a Israel, Ruth e sua sogra, assim que elas chegam, Ruth se disponibiliza a ir para o campo. Pouco tempo, parece que depois daquela viagem, alguns estudiosos falam que não teve um intervalo significativo de chegar, se assentar e descansar. Não. Parece que há um curto tempo, espaço de tempo, mostrando que ela foi fazer o que ela tinha que fazer, o que ela tinha em suas mãos para fazer, ela foi fazer. É uma das características a qual nós podemos associar a essa superação. A se mobilizar, se disponibilizar. E se eu tenho visto de repente aquele que ainda não está nessa condição, e se eu tenho, de estender a mão a esse próximo, por que não assim fazê-lo? Talvez seja necessário, se eu não me enquadro nessa situação de estar prostrado, talvez eu seja aquele instrumento que Deus quer, que eu seja a boca de Deus para o outro. Qual é o momento de eu me disponibilizar, de se mobilizar, de agir, de sair do estado ao qual eu estou? Talvez não seja aquele que está prostrado, esse momento. Talvez eu seja esse instrumento ao qual Deus quer usar para animar o outro, para animar o próximo. Talvez essa palavra seja para eu abrir a minha percepção, a minha compreensão daquele que está ao meu redor. Porque às vezes eu estou olhando apenas só para mim, sem perceber o outro, sem perceber a necessidade do outro. Será que o se disponibilizar pode ser um pouco mais abrangente? Talvez para que o outro se disponibilize, talvez eu tenha que me disponibilizar primeiro, para me chegar até o outro. Como é que está a minha percepção, a nossa percepção de olhar o próximo? Como é que está a minha percepção de olhar a necessidade do outro? Às vezes eu acho e me prendo tanto, mas o Carlos Eduardo, poxa, ele tem que se movimentar, ele tem que fazer alguma coisa. Mas talvez, de fato, eu tenha que ir até ele e dar um abraço, e dar uma palavra de ânimo, e estender a mão. É uma das características ao qual nós podemos aprender com Ruth. Outro ponto interessante, irmãos, é que a Ruth, ela sabia o seu lugar. Há uma passagem, um pouco mais à frente, no Ruth, capítulo 2, do versículos 6 e 7, diz assim: respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi na terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores, assim, entre os feixes após os segadores. Assim ela veio desde a manhã até agora está aqui. Menos um pouco esteve na choça. A choça é aquela, como se fosse uma tenda de palha, onde as pessoas ali ficavam. Mas é interessante, irmãos, que existia entender o seu lugar nesse momento, nesse processo,
que Deus é o Deus que nos faz superar, nós temos que ter uma percepção do todo. E às vezes nós precisamos entender o nosso lugar, não ultrapassar os nossos limites e assim ter sabedoria, ter prudência, saber quando nós vamos nos movimentar. O que chama a atenção nessa passagem com relação a entender, a aprender um pouco sobre esses comportamentos dessa mulher, essa questão dela entender o seu lugar, porque existia, Levítico 19, se eu não me engano, versículo 24, se eu não me engano é 24, mas existia uma lei que dava um direito ao estrangeiro, ao pobre, à viúva, no tempo da colheita. Aquilo que os segadores colhiam, o que caía ali, eles não precisavam voltar, deveria ficar para aqueles necessitados. Então ela vai ali se aproximar e ela poderia simplesmente não dar satisfação a ninguém, se aproximar e seguir a sua vida, afinal era direito dela. Mas há uma percepção do momento e até mesmo como se aproximar, né? Então a nossa adversidade, o nosso momento, não necessariamente, irmãos, precisa ser um momento de desespero. Há um Deus que pode nos acalmar, há um Senhor que pode nos apaziguar, há um Deus que pode nos tranquilizar e nos dar a sabedoria necessária para nós nos movimentarmos, para nós agirmos. Quem teve a oportunidade de ler o boletim, há uma passagem um pouco semelhante no que diz respeito a o que fazer e quando fazer, já que nós estamos falando de superação. Quem leu o boletim, eu usei ali o exemplo de Bartimeu. E se nós formos, esse tipo de história é uma história que ela pode ser contada de várias formas. E dependendo de como eu conto, eu vou falar simplesmente só de pessoas vencedoras. Deus sai, Cristo sai e o homem de fato é o centro. Mas quando nós olhamos a condição, o posicionamento, toda a movimentação também que Bartimeu faz, você vê que ele não se prende a algumas situações, mas ele vai para Cristo, ele grita, ele salta, ele sai do seu estado ali de acomodação, mas para ir ao encontro de Cristo. Nós precisamos saber o nosso lugar. No caso de Bartimeu, ele entendeu que o lugar dele não era mais ficar ali à beira da estrada, mas apontar para Cristo, se movimentar até Cristo. E aqui no caso de Ruth, ela sabia que ela estava disponível, o campo estava disponível para ela, mas ela decidiu esperar. Ela decidiu falar com quem tinha que falar. Interessante. Ela decidiu falar com quem tinha que falar. O direito dela, estabelecido por uma lei, não cortou alguns comportamentos dela, pelo contrário, há toda uma conduta dessa mulher, a qual nós precisamos aprender, de olhar todo um cenário. Dificilmente, olhando todo esse comportamento, e aquilo que a palavra deixa para a gente, nós não olhamos uma mulher cabisbaixa, dominada pelas circunstâncias, e talvez ela entre nesse estado daquela que se enquadre no momento de superação por seus atos, onde no fundo, tudo isso, ela estava sendo uma obra em tudo aquilo que Deus estava fazendo. Havia um pano de fundo apontando para o Senhor que conduz toda a nossa história. E muitas vezes nós somos esse a quem Deus quer usar, ainda que seja no momento da adversidade, ainda que seja no momento totalmente contrário ao qual nós gostaríamos de viver. Que nós possamos ter essa compreensão daquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. De fato, a adversidade ela é tendenciosa a nos conduzir a um momento de estagnação. Mas o desafio em Cristo Jesus, e tão somente nele, é para que nós possamos nos levantar e entender que Cristo, o Senhor de nossas vidas, é suficiente para manifestar o seu milagre na minha e na sua vida. Ele é e ele tem esse poder.
Porque o adversário das nossas vidas quer te ver como um mendigo, quer te ver como um pedinte, quer te ver como um prostrado, quer te ver como um acomodado. Mas o Senhor, Ele quer nos fazer vencedor. Nele, a fim de que o nome dele seja glorificado. Quando nós olhamos toda a história de Noemi e Ruth, essa história faz parte de um grupo que aponta única e exclusivamente para um Deus que constrói e faz a história e que aponta para o Redentor Cristo Jesus. Destaca-se assim, nome de mulheres e como outros grandes da palavra de Deus. Mas todas essas pessoas, todas elas, sem exceção, foram usadas para que o nome do Senhor fosse glorificado e construísse uma história de salvação, não de pessoas sendo usadas como marionetes. Há um alerta em cima disso, porque isso que o mundo diz. Já que é assim, Deus quer me usar como sua marionete. Não, Deus quer te usar para te salvar e salvar outros. Deus quer usar para salvar, Deus quer nos usar para falar de eternidade. É importante, irmãos, nós sabemos do nosso lugar. Há um Deus que Ele é Senhor e nos conduz, né? Ele conduz os seus. Quando olhamos para Ruth, como eu falei aqui no início, ela era, dentro de todo aquele contexto, de fato uma mulher improvável. Quem diria que uma mulher dessa, principalmente todo num contexto onde a mulher não tinha voz, e Deus quebra todas as coisas, né? Deus quebra todas as coisas, e às vezes nós precisamos olhar um pouco mais para a Bíblia sobre aquilo que quebra nossos preconceitos. E não é o meu achismo, mas Deus fazendo tudo conforme Ele quer. O versículo 3 do capítulo 2 de Ruth diz que ela se foi, chegou-se a um campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Se nós olharmos de uma maneira muito seca, o texto fala poderíamos resumir assim, duas mulheres, uma mulher que tentou uma oportunidade junto com a sua esposa e os seus filhos em uma outra terra, já que Israel, toda aquela nação estava em fome, ela foi para outro local. Até aí tudo bem. Infelizmente, ela voltou somente com uma das noras e estava no momento crítico. Parece que inicialmente houve um planejamento de Noemi com a sua nora para alcançar Boaz. Mas a palavra fala que assim que ela chegou, Ruth, ela foi para o campo, ela foi trabalhar, ela se disponibilizou, se movimentou. E por trás disso há um Deus conduzindo toda a história. Há uma correlação desse versículo 3, onde fala que ela entrou naquele campo por casualidade. Quando ela volta e se apresenta mais uma vez para sua sogra, tanto é que sua sogra fala assim, olha, como é que você colheu tanto? Quem foi que te abençoou? Então você percebe que não houve uma combinação, né, de eventos, mas um Deus conduzindo todas as coisas. O que a gente pode concluir, irmãos, é que não há superação sem ação. É necessário se movimentar, ainda que esse movimento venha do Senhor. Não há superação se Cristo não for exaltado, se Cristo, né? Não há superação sem Cristo. Uma superação sem Cristo, sem mencionar Deus, vai ser apenas uma superação pelos meus próprios méritos. Deus quer nos usar sim, para falarmos e testemunharmos os seus feitos, ainda que seja no conceito de superação, ultrapassar um momento adverso. Sim, mas principalmente onde tudo aquilo que eu e você, que nós vivemos a passar, que o Senhor seja glorificado na sua e na minha vida. Superação é passar por algo, irmão, também, que não deixa marcas, não deixa feridas. E essa condição
mais uma vez aponta para Cristo, porque Ele é aquele que cura, que nos sara por completo. Que o Senhor, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que tudo aquilo que nós venhamos a passar conduza a Cristo Jesus. Somos chamados, sim, a não esperarmos nada pronto, mas dependermos única e exclusivamente do Senhor, do Eterno, que é Senhor sobre a minha, sobre a sua vida. Amém? Nós oremos ao Senhor. Deus de graça, Deus de misericórdia, seja glorificado o teu nome. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Muito obrigado porque nós podemos olhar por esse exemplo, Senhor Deus, dessas tuas filhas, que apontam para Cristo Jesus, que apontam para um Deus que conduz toda a história. Senhor Deus, o teu povo não foi chamado ao comodismo, Senhor. O seu povo não foi chamado, Senhor Deus, à acomodação. Mas o teu povo foi chamado para se disponibilizar, para ser movimentado, a fim de que seu nome seja exaltado. Fica conosco, Pai, no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. Convidar o ministério de louvor. Acordar bem cedo e ver o dia amanhecer, o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão, expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Aquele que por mim morreu, dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão, expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de
Amém, irmãos. Mais uma oportunidade que nós temos, né? Nós estamos finalizando o culto ao Senhor, pelo menos aqui na igreja, mas o culto ele continua com você, na sua casa, na sua individualidade, na sua comunhão com o Senhor, nas suas devocionais. Que tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Que o Senhor te encha, que o Senhor te encha, que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça, para que você não apenas ande cheio, mas que você possa compartilhar dessa graça que você recebeu, para falar dessa alegria, para falar desse favor de Deus, dessa graça de Deus, para aqueles que ainda não conhecem esse favor do Senhor, essa alegria que nós temos tido a oportunidade de vivenciar. Que seja o Senhor a preencher aquilo que está faltando na sua vida. Estaremos orando. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, é possível vivenciar momentos ao qual nós podemos classificá-las, Senhor Deus, como algo superado. Senhor Deus, mas a superação, ela é vivida, Senhor. Ela não deve ser vendida como mérito próprio. E o que nós temos visto nos dias atuais, Senhor, é uma superação, Senhor, vendida, onde o homem seja exaltado. Senhor, livra-nos disso no nome de Jesus. Livra-nos disso no nome de Jesus, mas com que nós possamos viver a superação, não carregando marcas, não carregando feridas, não carregando mágoas, mas carregando a cura que Cristo Jesus proporciona, Senhor. Ó Senhor, que o nosso viver aponte para Ti, que sejamos testemunha dos Seus feitos, da Tua grandeza, da Tua majestade. Senhor Deus, que a Tua boa mão seja sobre o Teu povo aqui presente no nome de Jesus. Que tenhamos um dia abençoado, final de domingo abençoado, Senhor Deus. Despede o Teu povo debaixo da Tua boa mão no nome de Jesus. Conceda-nos, Senhor Deus, não somente hoje, mas dias de paz, dias de tranquilidade. E ainda que haja, Senhor Deus, a adversidade, dias complexos, em nós habite a Tua paz. É o que eu te peço, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, irmãos. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por Teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por Teu amor. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se
Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar